Você que está conosco na Canção Nova, bem-vindo, boa noite. Começa aqui mais um Além da Notícia e que felicidade recebê-lo aqui. Obrigado pela sua companhia também. Estamos começando o nosso Além da Notícia, surpresas, novidades, temas importantes. A gente sempre gosta de tratar aqui com você. Então, vem conosco e vamos começar mais um programa. E hoje eu quero abordar aqui neste Além da Notícia, na entrevista que vamos ter, valores. Chamado à atuação política de um cristão retirado ali do seio de uma comunidade e que vem para atender a um anseio, a uma necessidade da sociedade, numa seara, num campo de atuação importantíssimo, que é a política. Nós vamos receber com muito gosto no nosso programa de hoje aqui o deputado estadual por São Paulo, Rogério Santos, a quem eu já quero cumprimentar, dar as boas-vindas. Obrigado por nos atender a este convite, deputado. É uma alegria, Ronaldo, estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que será uma noite de boas e profundas partilhas. E eu vou chamá-lo sempre de deputado ou de irmão, porque a trajetória do Rogério Santos é fantástica, é de dentro da igreja, é de dentro de casa, é alguém que a gente, portanto, trata como irmão. Tem mestrado em Teologia Sistemática pela PUC de São Paulo, fundou a comunidade Kenosis e atuou como coordenador estadual da Renovação Carismática Católica por 2 mandatos em São Paulo e foi eleito deputado estadual pelo MDB em 2022. A gente tem muita coisa para falar aqui, mas antes eu já quero cumprimentá-lo e cumprimentar a sua família que está em casa agora nos acompanhando, né? Quero cumprimentar a minha esposa, Edna, com a qual sou fundador da comunidade Kenosis, os meus 3 filhos, Tatiane, Deise e Gabriel, e meus 6 netos. Na verdade, os 5, porque o nosso mais recente a gente acabou perdendo quando minha filha estava grávida de 2 meses e meio, mas eu tenho outros 5 netos lá que eu quero cumprimentar e desejar realmente todas as bênçãos de Deus. Mas que coisa magnífica quando eu vejo um católico que entra para a vida política por um chamado. Você estava muito tranquilo, coordenador de uma comunidade, fundador de uma comunidade de famílias lindas, famílias numerosas. São quantos membros atualmente a comunidade Kenosis? Está chegando a 400 membros. 400 membros. Então, tem ali o chamado à atuação política e quando chega na política, assim como tantos outros, aliás, eu quero hoje me referir eu diria até talvez milhares de vereadores católicos, cristãos que a gente tem hoje atuando na política, muitos deputados também atuando na política, já temos senadores também. Para mim é algo que no Brasil nós estamos vendo como extremamente edificante para a sociedade. Exatamente. E o nosso papel leigo, né, Ronaldo? Porque a vocação nossa, além de evangelizadores a partir da missão da igreja, tem um chamado muito forte àqueles que são vocacionados no campo leigo para o campo da política. E foi exatamente isso que eu me dei conta, não só eu, tem pelo menos outros 3 membros da comunidade que são vereadores em suas cidades também. Olha só, tem uma outra coisa que eu não falei ainda. Você foi músico da formação inicial da banda Arcanjos. Exatamente. A banda Arcanjos começou na casa do Francisco, pai do Juninho Cassimiro. E nós éramos membros, servos do grupo de oração Cristo Rei, paróquia São José Operário em Osasco. E quando o Francisco começou a dar aula de violão para os jovens, adolescentes ali, eu tinha 14 anos à época, tinha acabado de começar no grupo de oração. E o Francisco disse, eu quero montar um conjunto, na época não era nem banda, quero montar um conjunto musical. E chamou os jovens e eu acabei, junto com ele, iniciando a banda Arcanjos. Eu falo assim, eu fiquei 18 anos na banda Arcanjos. E depois Deus me deu o dom do discernimento, eu parei de atrapalhar. A banda melhorou? A banda melhorou, gravou CD, fez um sucesso. Depois você saiu. Banda Arcanjos, me perdoe pelo tempo que eu atrapalhei vocês. Olha, gente, é o nosso convidado de hoje, o deputado estadual por São Paulo, Rogério Santos, que nós vamos conhecer um pouquinho mais agora também da trajetória da atuação. Acompanhe aí. Rogério Santos é mestre em teologia. Foi eleito deputado estadual em 2022 pelo MDB com mais de 76 mil votos. É hoje uma das vozes mais atuantes na defesa da vida, da família e dos direitos da pessoa com deficiência no estado de São Paulo. Ainda como vereador, criou leis que instituíram a carteira de identificação do autista e a validade indeterminada para laudos médicos. Foi o autor da lei que incluiu a festa de Nossa Senhora do Carmo no calendário oficial do estado de São Paulo e ajudou a criar a comunidade terapêutica para dependentes de drogas.
Na Assembleia Legislativa, coordena a Frente Parlamentar em prol da vida e da família e instalou o Observatório da Família, que monitora projetos de lei relacionados ao tema. Entre os projetos mais recentes, destacam-se o que declara a Associação Brasileira Autismo Conexão como de utilidade pública estadual, ampliando a proteção social e garantindo direitos aos mais vulneráveis. Depois de conhecer melhor o nosso convidado agora, eu quero extrair mais algumas coisas aqui do que a gente viu agora. Mestrado em Teologia Sistemática, por que você quis estudar Teologia Sistemática? Na verdade, eu comecei a estudar teologia por insistência de um pregador da Diocese de Osasco, da Renovação Carismática. Fiz uma graduação no Salesianos, em São Paulo, a Unisal. E, na sequência, um dos outros alunos que estavam ali comigo, seminarista, inclusive, salesiano, insistiu comigo e falou: Rogério, você tem uma dedicação, você gosta de estudar, você deveria fazer um mestrado em teologia. Eu não estava muito interessado, era essa questão, mas ele me convenceu da importância disso, sobretudo para o movimento que eu sempre servi, a Renovação Carismática. Ele disse: isso vai ser muito útil para a formação do movimento, para ajudar no processo de formação. E eu acabei fazendo um anteprojeto ali para o mestrado e não tinha ideia que ia ser teologia sistemática. Eu só queria estudar sobre o Espírito Santo e saber como que ele opera e na história da igreja como que isso funcionaria. Então eu queria muito aprofundar isso, até que alguns professores ali no início me ajudaram a entrar nessa dimensão da teologia sistemática. Alguns chamam de teologia dogmática, mas atualmente está se chamando de sistemática, que era como que nós vamos interpretar, como que a igreja compreende a ação do Espírito Santo, tanto na vida interior, quanto na ação que aquele que recebe o Espírito precisa ter na sociedade. E eu acabei chegando em São João Crisóstomo, século IV da igreja, peguei as homilias do capítulo 8 de Romanos, a vida no Espírito, e refleti sobre a vida no Espírito e o compromisso social, em São João Crisóstomo, naquelas 3 homilias. E acabou saindo ali a dissertação de mestrado, e aquilo tem sido útil tanto para a minha vida familiar, na minha relação com Deus, como fundador de comunidade, e sem que eu soubesse, lá na frente, eu terminei o mestrado em 2014, enquanto estava coordenando a renovação no Estado. E em 2016, Deus me chama para o mundo da política. Quer dizer, isso aqui serviu de base para aquilo que Deus já sabia que na frente eu precisaria. Deus pensou primeiro. Sempre ele. Ele é o alfa e o ômega. E vamos lá. Comunidade Kenosis, apresenta para a gente a comunidade. A comunidade Kenosis completou agora 25 anos. Nós começamos em janeiro do ano 2000. Historicamente, 6 meses antes, nós estávamos participando de um congresso nacional da Renovação Carismática em Guaratinguetá, Aparecida, porque naquela época era em conjunto, naqueles 3 anos de preparação para o jubileu, né, do ano 2000. Então, tinha o ano do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ano de 99 foi o ano do Pai. Dom Alberto Taveira era o pregador daquele congresso e ele fez uma pregação muito importante sobre paternidade. Ronaldo, depois que eu tive o meu 4º filho, né, nós tivemos um problema muito grave com a Edna e, movido por uma circunstância ali, eu acabei cometendo um pecado muito grave de impedir a ordem natural e fiz uma vasectomia. Eu não tinha consciência da gravidade até então. Participava da igreja, mas eu não tinha consciência daquilo. E a pregação de Dom Alberto mexeu muito comigo. Eu disse: eu preciso me confessar com ele. E dentro da Basílica, na verdade, nas escadarias da Basílica do Santuário Nacional de Aparecida, Dom Alberto me atendeu em confissão. Ali eu chorei, ali eu falei da consciência do pecado. E ele me absolveu, mas disse: já que não pode agora gerar filhos para a igreja, você agora vai ajudar a cuidar dos filhos da igreja. E eu saí dali com aquela missão, cheguei em casa, falei com a minha esposa, e nós iniciamos, em janeiro do ano seguinte, um momento de oração e formação sobre vida de santidade a partir dos escritos dos santos da igreja. E sem que a gente soubesse, estava iniciando ali uma comunidade que hoje completa 25 anos. E de fato se tornou isso, uma comunidade voltada para a vida de santidade, e nós assumimos uma forma de paternidade, de maternidade espiritual dos filhos da igreja. É uma comunidade que aprofunda as dimensões
contemplativa, a partir de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, e a dimensão carismática, com tudo aquilo que a gente vive na espiritualidade carismática, hoje tendo por patrona Santa Helena Guerra, recentemente canonizada pelo Papa Francisco. Essa comunidade hoje tem sido um instrumento. Nós temos por carisma o ser tudo para todos, esvaziando-se, Filipenses capítulo 2, 7, esvaziar-se de tudo e buscar a plenitude da vontade de Deus. Essa é a comunidade Kenosis que está hoje presente em mais de 20 dioceses pelo Brasil, com membros na consciência de que tem que servir onde Deus os coloca. Nós não temos casa em todos esses lugares, mas nós temos membros atuando nas igrejas locais, nos seus grupos, nas suas pastorais, e essa tem sido a vocação da comunidade Kenosis, né? Vamos colocar aqui as redes sociais agora da comunidade Kenosis, quem quiser conhecer, entrar, descobrir todas as coisas, atividades, onde estão, ok? Está aparecendo aí agora. Deixa eu aproveitar e explorar um pouco mais ainda daquilo que você já fez ao longo de sua vida. Coordenar a renovação carismática católica no estado de São Paulo. A gente olha para a igreja de hoje no Brasil e os frutos são incontestáveis. O que a gente tem de padres, de bispos, de novas comunidades nesse Brasil, a mãe de tudo isto é a renovação carismática católica, que já completou seu jubileu de ouro recentemente e que já transformou esta igreja no Brasil nas últimas décadas todas. Mas como é que é o desafio de coordenar uma renovação carismática estadual? Primeiro eu preciso aqui manifestar minha gratidão a Monsenhor Jonas Abib pelo trabalho que ele fez com a renovação carismática como um dos pioneiros aqui no Brasil, e a gente bebe até hoje dos ensinamentos da vida, da espiritualidade e agora da intercessão dele por nós. Então toda a nossa gratidão. Eu não imaginava, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, Ronaldo. Hoje a gente tem uma desenvoltura para falar, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Estar à frente, sobretudo coordenando, pregando, para mim seria um grande desafio. Mas eu acredito que Deus vai escrevendo a nossa história de acordo com os planos dele, e ele nos coloca em alguns momentos desafiadores. Permita-me só citar isso aqui. Quando eu estava como músico lá no grupo de oração, um dia o Francisco, o pai do Juninho Cassimiro, que eu citei aqui, que era o animador do grupo de oração, ele que ministrava, um dia ele faltou por um problema no trabalho, e a coordenadora disse, olha, algum dos músicos aqui vai ter que animar o grupo de oração hoje. Todos os músicos, para meio que zombar da minha cara, porque eu era tímido, disse, hoje o Rogério que vai animar. E a brincadeira? E a brincadeira me colocou diante de 400 pessoas com uma guitarrinha simples na mão e tendo que ministrar. Aquele dia foi libertador, porque aquele dia me deu possibilidade de ver algumas coisas que eu me sentia incapaz, de estar à frente de um povo, de falar, de conduzir, de orientar, de pregar, enfim. E depois tive vários outros momentos em que Deus agiu na minha história assim. Coordenar o movimento foi consequência de uma série de acontecimentos, né? Eu coordenei inicialmente a Secretaria Davi, porque eu era músico, foi organizar em 97, até com a presença do Padre Joãozinho, na época, em nossa diocese, em um retiro de músicos, a coordenação foi organizar a Secretaria Davi e tinha que ter alguém para coordenar. E eu estava participando do retiro, sem nenhuma expectativa de que algum dia eu coordenaria algo. Teve um momento de eleição, naquela época os coordenadores de ministério, de secretaria, não era escolhido pelo coordenador, tinha uma eleição. E aí eu sou eleito coordenador de uma secretaria diocesana. E acabei ficando naquele processo de coordenação. Posteriormente fui eleito coordenador da renovação na diocese, junto com o Reinaldo Bezerra dos Reis, que é de Sorocaba, também um dos pioneiros da renovação. Ele me convidou para ser secretário da renovação no estado de São Paulo. E ao lado dele, fazendo trabalhos, teve a eleição seguinte, o Conselho Estadual, formado pelas 41 dioceses na época, hoje são 43, faz a eleição e eu sou eleito coordenador, presidente do Conselho Estadual da Renovação. Então, assim, não é um processo de mobilização, de escolha, de articulação. É Deus que vai agindo e nos conduzindo. E foi um grande desafio, que é a sua pergunta, como que é coordenar um Estado de São Paulo? A renovação do Estado de São Paulo hoje tem praticamente 3.000 grupos de oração. Já naquela época também eram mais ou menos esses números. 41 dioceses à época. E você presidir um conselho
formado por pessoas também tão ungidas e com tanto conhecimento, era realmente um desafio. Como organizar uma renovação, já tendo por base os coordenadores que passaram, porque a gente fica... Como que é coordenar depois de um Reinaldo Bezerra dos Reis, uma pessoa com tanto conhecimento, tanta sabedoria? Mas, no fundo, a gente vai se convencendo que não se trata de um cargo, não se trata de um título, se trata de se submeter à vontade de Deus e deixar que Ele faça. E eu sempre entendi isso. Senhor, eu sei que não dou conta disso. Eu sei que sou incapaz, mas por alguma razão Deus me colocou nesse tempo. Então, se o Senhor não agir, eu não sei o que fazer. Essa era a minha oração constante. Para toda reunião, para todo evento que ia acontecer, eu dizia para Ele, Senhor, o Senhor é responsável por isso, não eu. Eu quero apenas fazer a sua vontade. E eu vi Deus agindo tanto. Montamos um plano de ação bonito dentro do Estado de São Paulo naquele período. Acabei ficando eleito com mandato por 2 anos. Mas não foi por mérito, realmente foi graça de Deus. Uma última coisa que eu acho interessante. Durante esse período de coordenação, uma das formações, eu disse o seguinte para os coordenadores. Deus nos chama para coordenar, no nosso caso, um movimento. Ele nos dá 2 anos. Não se engane que são 2 anos para coordenar, são 2 anos para você ser santo. Se você não conseguir ser santo em 2 anos, você vai ser reeleito, porque Deus vai te dar mais uma chance. Então, não é porque você foi bem e te aprovaram. Você foi reprovado no critério santidade e Deus te deu mais 2 anos de chance. Mais uma chance. Mais uma chance. E eu acredito exatamente nisso, que os serviços que existem na igreja, de algum modo, é porque Deus sabe que ali é o melhor lugar para a gente crescer em santidade. Atuar na igreja, numa obra religiosa, numa instituição, já é ter uma vida pública. Mas aí quem foi que te convenceu, ou o que te convenceu a ir para a política? Que aí sua vida fica mais pública e mais exposta e alvo de tantas críticas que na igreja a gente não tem tanto, não é? Quem te convenceu? O que te convenceu? Bom, primeiro que na doutrina social da igreja, com a qual eu lidei o tempo inteiro, por conta da própria teologia e da minha missão, eu sempre entendi que a vida pública era necessária e era importante termos pessoas, pessoas presentes nesses ambientes. Eu mesmo nunca me vi na condição de um agente político, de um candidato a qualquer cargo público que seja. Mas eu havia conhecido o Reinaldo Augusto em 2006. Foi coordenador da Diocese de Marília, da Renovação Carismática, já estava dentro da vida pública e em 2006 ele estava candidato a deputado estadual no estado de São Paulo. Ele passou por Osasco e ele inicialmente foi lá para apresentar um projeto que ele tinha para o estado e também falar da campanha dele. Eu confesso que não me interessei pela campanha dele, eu me interessei pelo projeto que ele estava construindo e ele de fato ganhou a eleição e me convidou para conhecer esse projeto e foi com esse projeto, por 10 anos como voluntários, ajudando a formar os leigos para a vida pública, dando palestras, aprendendo muito com aquilo que estava sendo construído. 10 anos depois, a gente quis organizar esse processo na minha cidade. Já estava organizando em diversas cidades do estado. Poxa, nós precisamos organizar na nossa cidade. E fizemos uma reunião bastante ampliada, falando sobre o ser sal da terra, luz do mundo, né, Mateus capítulo 5. E tinha que escolher algum representante. 180 pessoas estavam na reunião. 14 pessoas foram indicadas para ser um candidato a vereador. E eu fiquei tranquilo. Eu disse, nós vamos escolher alguém. Eu tinha uma pequena empresa de publicidade, de comunicação, fazia faixas, painéis. Falei, a gente escolhe, eu ajudo, inclusive, a promover esse nome. E saí daquela reunião escolhido candidato por aquele grupo. E aquele grupo foi para as ruas, se organizou sob a orientação que o Reinaldo Augusto estava dando. E eu acabei sendo eleito no primeiro mandato, em Osasco, em 2016. Aqui é só a introdução para o próximo bloco. Sim. Porque eu quero já aproveitar esse encerramento do nosso primeiro bloco aqui de conversa e já agradecer a tantos homens e mulheres de visão da vida política como um serviço e também de um campo para atuação cristã e que tem feito um trabalho de formação edificante, Brasil afora, e por causa dessas pessoas também, e da própria igreja que está ali na sua doutrina social, a gente conserva um Brasil cristão, com todos os desafios que a gente tem, mas a gente está lutando e travando coisas piores, evitando que coisas piores acontecessem ou aconteçam no Brasil, graças
a essa grande massa que nós temos hoje de políticos com atuação visando sempre o melhor para a nossa sociedade. Vamos para o intervalo. Segundo bloco, a gente continua a partir daqui. Voltamos já. Está chegando agora? Bem-vindo, você também que chegou agora há pouco aqui na Canção Nova. Nós estamos no Além da Notícia e falando hoje sobre fé, sobre política, sobre valores, construção de uma sociedade melhor. Estou recebendo um convidado especial e quero começar esse bloco refletindo o seguinte: o Brasil, mas não só o Brasil, o mundo, vive um momento em que a sociedade clama por líderes que unam valores, coerência e compromisso com o bem comum. Cresce o interesse por trajetórias públicas que nasçam do serviço, da escuta, da presença concreta na vida das pessoas. E hoje o nosso programa está propondo um olhar sobre o caminho entre espiritualidade e vida pública, como homens de fé, homens de espiritualidade, homens de valores podem contribuir com essa sociedade carente exatamente desses valores. Eu estou recebendo aqui com muito gosto o deputado estadual por São Paulo, Rogério Santos. Já terminamos o bloco anterior falando sobre essa transição de alguém que está dentro da vida religiosa para uma atuação política. Eu creio que não deve ser fácil, mas a pergunta que faço agora é o desafio pastoral. Houve um desafio pastoral difícil nessa transição? Como foi a acolhida da comunidade, do povo de Deus, de alguém que via sempre ali no púlpito da igreja, pregando, cantando, tocando, animando todo mundo na renovação carismática e passa para uma atuação política. Essa transição aí, como é que você sentiu? Ronaldo, a sua pergunta me faz recordar alguns momentos que não foram fáceis, não são fáceis. A gente diz que a gente sai de uma... O Reinaldo Augusto usava muito essa expressão. Enquanto pregador, quando a gente chega nos lugares de evangelização, você é aclamado como o pregador da renovação. Então as pessoas têm um respeito profundo, muito legítimo, porque é alguém que está servindo a palavra, então todos querem te acolher. Quando a gente entra para a política, você se torna meio leproso, porque agora você está junto com outras pessoas que, infelizmente, no Brasil hoje, são muito mal vistas, e você agora faz parte de um grupo político. E você já é julgado, não por seus atos inicialmente, mas por aquilo que hoje é comunicado, infelizmente, por meio das mídias. Teve casos, e eu me recordava aqui agora, de alguém ficar sabendo que eu tinha me tornado vereador. Ou era candidato? Não, até depois. Até depois de eleito. Quando eu fui eleito, eu fui participar, por exemplo, de um cenáculo, como eu sempre participei, e em um determinado momento, um grupo de irmãos ali, quando eu cheguei, eles estavam conversando, e eu percebi que um deles se distanciou. Esperei terminar aquele momento e fui atrás dele e perguntei para ele: irmão, aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Eu percebi que você saiu da reunião. Ele disse: não, é que agora você é político e eu não quero ficar ao lado de político. E eu perguntei: mas eu fiz alguma coisa de errada? Porque me ajuda, porque eu posso ter errado. E você me ajude a me corrigir. Ele falou: não, é só o simples fato de agora você ser político, eu não quero ficar ao lado de político. Então, coisas desse tipo que a comunidade deveria ser um pouco mais acolhedora, quer dizer, isso também não é que todos são assim, mas naquele momento onde um dos nossos é enviado para a missão, a comunidade deve ser aquela que acolhe, que apoia, não é que consente com tudo que está sendo feito, porque se estiver fazendo alguma coisa errada também tem que corrigir, porque nós somos uma comunidade. Então, eu tive alguns momentos assim, na internet, por exemplo. Você faz votações que às vezes agrada a alguns e desagrada a outros. As pessoas não tentam compreender o porquê do seu voto, o porquê daquela decisão. Você que está tendo acesso às informações, que tem muito mais condições de tomar uma decisão ali, e que nem sempre vai ser acertada, porque às vezes se acerta, às vezes erra. E eu já escutei outras pessoas que estão atuando na política dizerem assim: Ronaldo, às vezes a gente não tem o que fazer, é escolher um mal menor para votar. Perfeito, exato. E acontece muito isso. Porque não existe a proposta adequada que será assim. Aquela proposta que todos nós, cristãos, pessoas santas, queriam que fosse a certa, a votada, ela não tem chance ali, porque ali não há maioria para ela. Então, o que eu tenho que fazer? Eu que sou um católico, um cristão, que saí da igreja, entrei na política, sou deputado, sou vereador, sou senador, eu vou votar aquela menos ruim, porque não tem a adequada. Quando existem ideias do 100% que nós gostaríamos.
Só que os projetos não chegam ao 100%, chegam a 30%, a 40%. E aí eu tenho opção, 0 ou 30%. Então eu tenho que escolher aquele, bom, a gente conquista isso agora, é um mal menor, mas a gente conquista isso agora, não é o ideal. Sim. E é importante dizer para essas pessoas, um ambiente político, um parlamento político, não é a Igreja Católica, que tem o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que é santo. E que ele só tem que escolher o que é santo, e exclui o pecado. Um parlamento político tem ali coisas que são indesejáveis, que a gente não gostaria, mas que a gente precisa, sobre elas, também ajudar a decidir, e aí não há o perfeito, o que a gente gostaria. É isso? Exatamente. E quando a gente toma essa decisão... É criticado. É criticado. E é uma decisão, eu falo agora do ponto de vista de um político mesmo, católico, cristão, que está inserido ali. Não é uma decisão fácil, porque você gostaria que fosse melhor a possibilidade, mas é só o que tem para hoje. É só o que tem. A consciência, ela nos acusa, e alguém pode talvez dizer, então não seria melhor você não votar? Não, eu não posso estar lá sem participar da decisão. Porque é melhor você conquistar, eu citava aqui, 20% e garantir esse 20% e depois ir atrás dos 80%, do que simplesmente não participar da decisão. Porque na próxima vez, quando eu mesmo for propor alguma ideia que seja mais próximo daquilo que é o nosso ideal, os outros vão dizer, se você foi omisso lá, por que eu tenho que te apoiar aqui agora? Se você não ajudou lá atrás, por que agora você quer ajuda para o seu projeto? E é por isso que muitas pautas de nossos valores não avançam por conta de um radicalismo de dizer não quero participar dessa forma. Não significa abrir mão dos valores. Vamos lá, talvez a gente tenha chegado num dos pontos principais do nosso programa de hoje. A doutrina social da Igreja chama você, leigo, católico, a participar da vida política. A doutrina social da Igreja, os padres, os bispos, os papas sempre disseram assim, o bom cristão, o bom católico, participe da vida política, entre para o ambiente político. A Igreja dá ao leigo essa missão de ir para o ambiente político. Mas aí, quando você chega lá no ambiente político, acontece isso que a gente está conversando aqui, uma não compreensão do outro irmão católico, da sua paróquia, da sua diocese, de onde você saiu. E Ronaldo, em cima disso, me permita... Pois não. Porque eu sei que muitos representantes nossos, vereadores e até deputados estão acompanhando o seu programa, porque acompanham, eu mesmo acompanho muito o seu programa. E o nosso povo que está lá na base, às vezes não está próximo desse mandatário. E eu queria fazer esse pedido para que os munícipes, sobretudo os católicos, estivessem mais perto do mandatário. Sobretudo quando tem dúvida a respeito de alguma decisão que ele tome. Antes de ir para as redes sociais, fazer críticas, entre em contato e pergunte por que disso. O porquê que você se posicionou assim. E se perceber que pode ter sido errado, fale com ele, fala, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu queria estar mais perto de você. E aí a gente consolida uma comunidade fraterna. E aí sim nós começamos a participar, não só como um representante que eu elegi e o deixei agora na missão e agora ele que se vire em nosso nome, mas como uma comunidade que se faz presente antes, durante o processo e depois acompanhando. Porque eu converso com muitos mandatários católicos que eles sofrem isso sozinho. Sozinho. Houve aqui, em anos atrás, neste programa, uma série de entrevistas com parlamentares católicos que eu fiz questão de fazer, homens tal qual você, que saíram do ambiente de dentro da igreja, ou de uma diocese, da renovação carismática, ou de outro movimento da igreja, que foram, na época, incentivados pelo bispo, pelo padre, pela sua comunidade, pelo povo, todo mundo, vamos votar no fulano para deputado, para vereador. Depois que foram eleitos, eles disseram exatamente que quando chegavam na igreja, para a missa, pessoas viravam a cara para eles. Não podiam mais fazer leitura na missa, não eram mais chamados para fazer palestras nos encontros, nos grupos, não podiam mais cantar, animar se eram cantores, não podiam mais participar da vida da comunidade porque o ambiente se fechou. O padre se fechou, os grupos se fecharam e ele não podia mais. 2 deles, aqui no programa, choraram. Quem quiser pode voltar atrás, aí nos últimos, além da notícia, de uns 3, 4 anos atrás. E aí, eu recentemente fiquei sabendo de um tal bispo
numa tal diocese do Brasil, que chegou para ele um padre e disse: seu bispo, o fulano de tal é meu ministro da Eucaristia e ele foi chamado para ser secretário de Estado aqui. O que eu faço com ele? Aí o bispo disse: mantenha ele como ministro da Eucaristia. Ele tem que continuar tendo o mesmo espaço na comunidade, porque é o ministro da Eucaristia, secretário de Segurança, que vai estar lá atuando. Perfeito. Eu soube que esse mesmo bispo chegaram para ele, um outro padre, e disse: seu bispo, eu tenho aqui um deputado, que ele era aqui da comunidade, catequista, isso e aquilo, e ele quer continuar atuando, fazendo as coisas. O que eu faço? Mantenha ele como catequista. Vai ser a forma, inclusive, da gente ajudá-lo, dar força a ele, incentivá-lo, estar do lado dele, inspirá-lo. É ele ter a vida de igreja que ele tinha antes, é ele manter a atuação dentro da igreja que ele tinha antes. Então, veja, é essa visão revolucionária que a igreja precisa de, nós precisamos ter para com aqueles irmãos nossos chamados de dentro da igreja para a política, aliás, mandados, enviados pela própria igreja para o ambiente da política, que é destruidor. Perfeito, Ronaldo. E aqui eu preciso fazer jus ao atual coordenador da Renovação Carismática do Estado de São Paulo, Rinaldo Oliveira, que compreende isso perfeitamente. E assim que eu fui eleito, ele disse: Rogério, o seu lugar de pregador, de formador na renovação, fica tranquilo que está garantido. As dioceses convidando, vai ser uma alegria te receber. E isso tem acontecido. Então, dentro do Estado de São Paulo, graças a Deus, não estamos tendo esse problema em âmbito estadual. Não sei se uma diocese ou outra tem dificuldade, mas eu tenho sido convidado, como já fazia antes, a pregar, a ajudar no processo de formação. Os congressos que aconteceram agora nas dioceses, eu estive presente. Na minha diocese de Osasco, hoje, com a coordenação atual, a Josi, aproveito para mandar um abraço para ela, também me coloca dentro das reuniões do conselho. Então, hoje isso está, eu penso, começando a mudar, e precisa mesmo. Porque quem assume uma missão dentro da política precisa, mais do que tudo, da presença da comunidade junto, como quem está apoiando, ajudando, promovendo, se necessário, exortando, mas uma comunidade junto. É isso que pode fazer a diferença. Senão, nós não seremos enviados à missão, nós seremos abandonados na missão. E aí a gente vai para o Evangelho e volta àquela cena da pecadora que estava lá para ser apedrejada, e que é levado a Jesus o critério do apedrejamento ou não a ela, e Jesus diz: se alguém aqui não tiver pecado, atire a primeira pedra. Esses homens também, gente, que saíram do grupo da pastoral, da renovação, do grupo de casais, da catequese, e que hoje são vereadores, deputados, eles também não são perfeitos. Aliás, você é? Eles também não são perfeitos. E quando errarem, assim como quando você e eu erramos, a gente não quer ser corrigido, chamado a atenção e perdoado. Então, esse é o nosso trabalho como igreja o tempo inteiro, também vale para eles, com eles também, a nossa atitude também com eles, com esses parlamentares, com esses homens de vida pública na política. Perfeito. E eu devo também destacar aqui o trabalho da Mércia Batista, que hoje coordena o Ministério de Fé e Política em âmbito nacional, na RCC Brasil, que assumiu esse ministério em um momento bastante difícil, de incompreensões, mas ela tem feito um trabalho de comunhão, de unidade, de acolher os mandatários, de ajudar na espiritualidade desses mandatários. Então, assim como eu citei o Rinaldo, eu quero também aqui registrar o meu respeito e admiração por essa mulher de Deus, que é a Mércia Batista. Mas deixa eu aproveitar, e eu acho que um exemplo muito bonito, edificante, que vem dando no Brasil, é o Ministério de Fé e Política da Renovação Carismática Católica, que tem um trabalho de acompanhar mandatos daqueles que são oriundos da Renovação Carismática Católica e que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Mas você tem um grupo de pessoas, primeiro, que pastoreie, que reze junto, que ajude no processo de formação da perspectiva da igreja, da doutrina social, porque não é todo vereador eleito que tem consciência da doutrina social da igreja. E é preciso que o Ministério dê o apoio para isso. Perguntar sempre se está precisando de ajuda, de algum tipo de apoio. Aconselhar. Eu tenho outras questões aqui importantes, mas eu quero aproveitar e trazer aqui, já mostrar algumas atuações do deputado Rogério Santos, lá no estado de São Paulo. Parlamentares participam da inauguração do Centro Municipal para pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista na capital.
E eu estou vendo aqui que um dos seus trabalhos mais edificantes, já como vereador, foi exatamente uma lei voltada para a defesa dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, garantindo a ampliação dos direitos dessas pessoas autistas, uma carteira de identificação de pessoa com espectro autista e o prazo de validade indeterminado para laudos médicos que atestem o transtorno do espectro autista, síndrome de Down ou deficiência intelectual. O quanto isto aqui mudou a vida dos autistas, de seus familiares, e se já está no Estado, como é que está? Está em Osasco a carteira de identificação do transtorno do espectro autista. Na verdade, é um projeto federal, o pessoal denominou de lei Mignon, por conta aquele apresentador, o filho dele que é autista, só que ela precisava de regulamentação municipal, e cada município precisava regulamentar a carteira de identificação. E regulamentar por quê? Porque nós temos hoje no Brasil uma dificuldade de censo em relação às pessoas com transtorno de espectro autista. Mas é um número elevadíssimo. É um número elevado. E que cresce. Mas que se faz por projeção, 2%, 5%, cada um dão dados diferentes. Mas a política pública depende de números mais precisos. Para ela acontecer, para ela ser promovida, precisa de números mais precisos. E a carteira de identificação era uma forma de saber quantas pessoas e familiares nós temos no município, a ponto do município ter que organizar políticas específicas para esse grupo. E em que proporção que tem que ser esse atendimento, ou os programas que tem que ser feito. Então, a ideia da carteira de identificação era para isso, para a gente criar um censo. E daí as estimativas realmente são altas. Hoje eu não tenho os números de Osasco, mas esse número cresce absurdamente. O que a gente propôs inicialmente foi criar a carteira de identificação por meio da assistência social, os CRAS, para poder identificar. Nós vamos saber um número aproximado já, porque é por uma adesão livre da família, é a família que precisa ir atrás, a prefeitura não tem como fazer uma busca ativa, então a família precisa ir atrás, mas esses números deram condições para, primeiro, fazer um atendimento inicial. Tinha uma associação lá em Osasco, a Associação Brasileira Autismo Conexão, ABRAAC, que era um grupo de mães que se organizou para atender inicialmente seus filhos e depois buscar políticas para atender as outras famílias. Hoje eles atendem cerca de 100 famílias na cidade de Osasco. O número é muito maior, só na fila de espera tem 600 esperando. E o atual prefeito, agora entendendo, por conta de todo esse processo, vai criar um centro de referência municipal para pessoa com transtorno de espectro autista. E o outro problema era a questão do laudo, porque a cada 6 meses ou a cada 1 ano, a família tinha que voltar e fazer novamente o laudo para poder ter os seus atendimentos de prioridade, de exclusividade, de formação na escola, na questão da saúde. Só que um laudo é muito demorado, porque precisa de uma equipe técnica. Muitas famílias perdiam o prazo e não conseguiam dar continuidade nos atendimentos. E como o autismo não tem cura, sim, o autismo é possível de ser tratado, mas ele não tem uma cura. Isto se tratava a questão como se o autismo deixasse de existir. Exatamente, como se depois de 1 ano está curado, não precisaria mais. Então a renovação do laudo era algo meio irracional do ponto de vista médico, inclusive. E nós fizemos em Osasco, outros municípios fizeram também. O projeto de lei foi aprovado. E hoje no estado de São Paulo também, um outro deputado já havia publicado, eu ajudei a votar. Então hoje no estado de São Paulo também o laudo é permanente. Olha que beleza aí, ações como essas. Você fez isso como vereador, lá em Osasco. O que os vereadores, homens de bem, homens de valores, podem fazer? O que está ao alcance deles? O que mais você fez como vereador? Primeiro que essa pauta, o Reinaldo Augusto dizia para nós, quando estiver como vereador, tem muitas ações que você pode fazer, algumas coisas mais emergenciais, uma situação ou outra que você precisa resolver, mas pense em atitudes que sejam estruturais. E o que nos veio como inspiração foi o trabalho com família. Nós precisamos trabalhar com famílias, que é a base da sociedade, está na Constituição Federal. Todo mundo fala de família, todo mundo fala que a família é a base da sociedade, mas políticas voltadas para a família, muito pouca. Você até tem
política para a criança, para o adolescente, para a juventude, para a mulher, para o idoso, mas sempre os entes familiares separadamente. Uma política específica para a família, são raros os lugares que tem. Nós começamos esse trabalho em Osasco, que resultou lá depois em uma secretaria da família, com programas voltados para a família. Foi um trabalho de 6 anos, mas que conseguimos avançar com ele. E que Osasco se tornou uma referência para o Brasil inteiro em políticas em prol da família, inclusive. Continua o Marcelo Couto como secretário lá? Sim, doutor Marcelo Couto Dias que esteve é o nosso aqui no meu programa secretário. ano passado, se não me engano. Ele falou dos projetos desenvolvidos na cidade de Osasco, uma coisa fantástica. Eu sou muito fã do Marcelo, porque é um excelente profissional, muito competente, um homem de valores e que tem sido para nós um instrumento. Para nós, que eu digo não só Osasco, o Estado de São Paulo e para o Brasil, de alguém com conhecimento na área familiar e que propõe caminhos possíveis. E não necessariamente religiosos, não, de natureza civil. Como que a gente pode reordenar a nossa sociedade a partir da estrutura familiar com alguém tão competente à frente de uma secretaria. Mais do que isso, hoje ele tem viajado o Brasil a convite, inclusive, de alguns partidos, para poder falar sobre programas familiares, para ajudar a disseminar essa ideia. E certamente muitas outras cidades no Brasil já estão seguindo o exemplo de Osasco. Sim, já temos várias cidades. Próximo a Osasco, além da Secretaria da Família em Osasco, a cidade de Jandira agora iniciou no mesmo modelo de Osasco. Temos lá um secretário da família agora também, para reproduzir aquilo que Osasco começou como uma espécie de laboratório. Na cidade de São Carlos, na cidade de Valinhos, muito provavelmente agora em Rio Grande da Serra também, são 5 cidades do estado. E, recentemente, o Marcelo recebeu algumas primeiras damas do estado de Minas Gerais, de algumas cidades, para ir conhecer os programas que Osasco está implementando, para também levarem para suas cidades em Minas. Enfim. Queridos vereadores e prefeitos aí de cidades do Brasil inteirinho, procurem conhecer o trabalho da Secretaria de Família de Osasco, cidade de Osasco, em São Paulo. Vocês certamente vão querer levar isso aí para suas cidades. É uma coisa extraordinária. Eu tenho contato do Marcelo, se quiser pode entrar em contato aqui com o nosso programa também, ou procurar o próprio secretário lá, o Marcelo, direto, Marcelo Couto, põe na internet, você vai achá-lo. Ele esteve aqui ano passado, eu fiquei edificado. Pai de 6 filhos, não é? 6 filhos. Marcelo é um encanto. Mas vamos lá, parabéns Marcelo, parabéns a Osasco, Prefeitura, por esse belíssimo trabalho, esse grande exemplo. Eu quero voltar já, nós vamos falar sobre outras atuações suas agora como deputado estadual lá em São Paulo. A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho, a conversa está boa, não é? É, porque quando a gente fala exatamente de construção, de edificação da nossa sociedade com, de fato, valores, projetos, ações estruturais, a gente se encontra, todo mundo concorda. Voltamos já. O programa de hoje, desta noite, além da notícia, é para quem tem a vocação do serviço, gosta de servir, mas tem medo da política. Eu estou conversando hoje aqui com o deputado estadual de São Paulo, Rogério Santos, ex-coordenador da Renovação Carismática Católica no estado de São Paulo por 2 mandatos, fundador de uma comunidade religiosa, a comunidade Kenosis, e que começou a atuar na política sendo vereador, agora é deputado estadual. Que conselho o senhor daria para quem tem essa vocação, esse chamado lá dentro, mas tem medo por causa do ambiente político ou das coisas que já ouviu? O conselho, primeiro, é esse discernimento, se é realmente um chamado, uma vocação e uma missão que Deus esteja te chamando. Depois, não tenha medo. Não tenha medo porque a vocação política, ela é nobre. A doutrina social da igreja sempre motiva os leigos a assumirem esse protagonismo. Então, não tenha medo da política. A política é um campo muito oportuno de missão para nós leigos. E que precisa da nossa presença. E precisa da nossa presença. Mas não esteja sozinho. É importante ter um grupo de pessoas que esteja com você. Não apenas de eleitores, mas de pessoas que queiram estruturar um modelo de ação dentro da sociedade. Para que não fique também achando que você é o salvador da pátria. Que você sozinho vai resolver isso. Ou a gente faz em comunidade, ou é melhor esperar o tempo certo de Deus. Vamos lá, seguindo aqui nesse programa. A gente conversava no intervalo e você me dizia, Ronaldo, recentemente eu recebi um convite para pregar no estado do Maranhão. Mandei o convite para o meu bispo. O que ele fez? Imediatamente, foi um convite da RCC de São Luís do Maranhão. Encaminhei o convite para o bispo dizendo, olha, estão pedindo uma carta de envio. Mandei de manhã, à tarde, o bispo já encaminhou a carta, como quem diz, tem todos
as possibilidades de pregar e não tem nada que o desabone. E eu fiquei tão feliz quando eu li isso. Ele já fez isso outras vezes. Aproveito para mandar um abraço para Dom João Bosco, nosso bispo diocesano, pelo apoio que ele sempre dá. Cada 2, 3 meses eu estou sentado com ele gosta de saber como que estão indo as coisas, está precisando de oração, o que você está precisando. Então eu agradeço demais o pastoreio dele. Tá aí, aplausos também, Dom João Bosco. Obrigado por este exemplo, por esse testemunho também. E vamos seguindo aqui na sequência do nosso programa, são tantos assuntos. Deixa eu voltar aqui no que eu mencionei, mas a gente não entrou nele. Parlamentares participam de inauguração do Centro Municipal para Pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, na capital de São Paulo. Eu fiquei sabendo que esse centro é uma coisa estupenda. Sim, é um espaço de 5.800 metros quadrados, com atendimento de fisioterapia, terapia, hidroterapia, tem salas para música, tem sala de descompressão para os pais, enquanto está sendo atendida a criança, os pais podem ficar em um espaço também para eles. O prefeito Ricardo Nunes, de São Paulo, que teve essa iniciativa. Esse centro TEA citado está na zona norte de São Paulo, mas vão ter outros 3 para atender cada uma das outras regiões, então já é uma referência para o Brasil. Embora tenha iniciado agora, mas o tamanho e o porte e a qualidade é de referência, e já tem um compromisso de que durante esse mandato serão outros 3 centros de atendimento à pessoa autista no município de São Paulo. Eu estou vendo aqui um projeto de lei que autoriza a permanência de acompanhantes para pessoas com TEA. Acompanhantes em quais momentos, em que situações, isso lá no estado de São Paulo? Hoje o autista ele tem naturalmente um acompanhante, como qualquer pessoa que tem uma enfermidade precisa de um acompanhante. Mas o caso do autista ele é diferente, porque você tem a exigência de uma mãe, que normalmente acompanha o filho, só que se ela precisa sair, ela não tem outra pessoa com quem deixar aquela situação. Então a proposta é que ao invés de um acompanhante, possa ter 2 acompanhantes, inclusive simultaneamente. Por conta das dificuldades, a depender do grau de autismo, a criança, o adolescente, às vezes adulto, precisa de 2 pessoas acompanhando dentro do hospital. E hoje não é permitido, a lei só permite 1. Nós queremos ampliar isso para que pelo menos 2 pessoas possam, ao mesmo tempo, da família, obviamente, os responsáveis, acompanhar o autista dentro dos hospitais. Precisa ser aquela pessoa com quem ele está acostumado, pessoas do hábito dele, do costume dele. A pessoa, já que o ambiente não é o dele, porque ele está acostumado com outro ambiente, então ele está agora num ambiente hospitalar. Isso já desestrutura, a depender do grau de autismo, já desestrutura o próprio autista. E se você não pode ter pelo menos mais uma pessoa, além do pai ou da mãe, alguém com quem ele já se relaciona, ele vai encontrar mais dificuldades, inclusive para ser tratado. Isso é uma ajuda, isso vai favorecer o próprio médico, a própria enfermeira que está ali, seria mais um apoiador, né? Eu sei que as estruturas de hospitais às vezes têm dificuldade de tamanho de quarto, tudo, mas é preciso garantir um atendimento melhor a essas pessoas autistas. A gente está falando dessas leis, desses projetos todos voltados para o autismo, mas por que o senhor se interessou por essa questão lá em São Paulo, desde vereador e agora como deputado? Ronaldo, essa é uma pergunta muito interessante, porque veja, quando eu estava candidato a vereador, em 2016, eu fiz uma reunião de campanha dentro de um apartamento, de um condomínio. Uma mãe de criança autista que morava ali naquele condomínio participou da reunião. E ela disse para mim, chorando, era só candidata, ela falou assim: olha, eu gostei da proposta que o senhor está trazendo, só que o senhor não falou nada sobre o autismo e eu sou mãe de autista. Eu não estou vendo políticas para os meus filhos e para as outras famílias. O senhor se comprometeria a trabalhar nessa área? E eu disse para ela, Sheila Marcondes, eu disse: eu não sei absolutamente nada disso, mas se você vir comigo e me ajudar, eu sendo eleito, a gente vai trabalhar juntos. Foi a primeira pessoa que me mandou uma mensagem depois da eleição. O primeiro não foi parabéns por ser eleito, foi: está eleito, agora nós vamos ter que trabalhar pelo autista. Foi a Sheila, a quem eu agradeço. Porque foi o primeiro grupo com quem eu me reuni, ela trouxe aquelas mães que já estavam dentro de um movimento ali na cidade, e elas começaram a mostrar a realidade. Nós começamos a fazer audiências públicas, fizemos alguns fóruns, e elas foram me ensinando que caminho tomar.
E como um representante, eu fui fazendo reuniões com o prefeito, com o secretário de saúde, de educação, de assistência social, e nós fomos vendo os caminhos possíveis para políticas acontecerem em Osasco. Foi esse grupo que depois se organizou como uma associação, a Associação ABRAAC, né, a Associação Brasileira Autismo Conexão. E agora, Ronaldo, 2 anos depois que eu já havia começado esse trabalho, eu descobri que dentro da minha casa, o meu primeiro neto era autista. Meu Deus. E aí eu já tinha toda a orientação. O know-how para cuidar da situação. Porque eu estava lidando, não diretamente com a causa específica ali, mas eu já tinha a noção do que fazer. Minha filha, assim que a gente descobriu que teve o laudo, essa própria associação acabou falando, não, a gente quer ajudar também. E meu neto entrou na fila, como todos os outros, para poder esperar o tempo e conseguiu, depois de alguns meses, conseguiu ser atendido. E aí eu tenho dentro de casa o Rael, que hoje está com 8 anos. Novamente Deus chegou primeiro na sua vida, hein? Sempre Deus faz isso. Você antecipou. Agora, Ronaldo, é emocionante ver uma criança autista que tinha todas as suas dificuldades, por conta desse tipo de apoio daquela associação, daquela entidade, subsidiado pela prefeitura, era importante dizer isso também. O dia que eu estava levando o meu neto para passar um dia na minha casa com a minha esposa, peguei ele cedo, estou indo em direção da minha casa, no meu carro, ele atrás. Aí daqui a pouco meu neto fala assim, vovô, vai um pouco mais devagar porque eu não estou conseguindo ler as placas. Eu tomei um susto. Falei, como assim, você está lendo? Ele falou, mas o vovô está muito rápido. E não é que eu estava numa grande velocidade, é que ele estava aprendendo a ler. Uhum. E aí eu falei, mas então o que está escrito ali? E eu vi o meu neto de dentro do carro pronunciar as primeiras leituras, né, palavras naquelas placas. Eu chorei dentro do carro. E agradeci muito a Deus, primeiro, mas também a esse trabalho que aquela associação estava fazendo para ajudá-lo. E a gente entende a importância, tanto do poder público, dar o suporte. E quando o poder público, sobretudo o municipal, não tem uma estrutura, ele fazer convênios, termos de fomento para apoiar as entidades, que são muitas, que estão trabalhando hoje com o autismo, porque dão resultado e o quanto que isso é importante para o desenvolvimento daquela criança. Hoje meu netinho está jogando bola, o meu netinho hoje já está no terceiro ano, né, da escola, com capacidade de diálogo, uma capacidade imensa, porque são pessoas muito capazes, elas só precisam ser apoiadas. E aí uma rede de apoio, o município, a saúde, a educação, a assistência social, a promoção de terapias específicas, de fono para desenvolver a fala, enfim, se tem uma rede de apoio, a gente vê essas crianças se desenvolvendo. Um progresso. Um progresso. E a gente está falando do autismo, mas o mesmo serve para famílias atípicas em geral, o mesmo serve para outras deficiências, de coisas belíssimas que já foram feitas, outras tantas por fazer, e que provavelmente a sensibilidade de um homem público, de uma mulher que se coloca, por exemplo, na vida pública, ao escutar uma mãe, um pai, alguém mencionando aquela fragilidade das políticas públicas, aquela inexistência, pode ali realizar uma coisa maravilhosa na vida de famílias diversas. Ronaldo, e é tão reconfortante quando a gente consegue fazer um bem, uma política pública, às vezes um projeto de lei que vai atender a tantas pessoas. Aí você olha e vê o sacrifício que você passa, o sofrimento, às vezes a incompreensão, mas você vê o bem lá na ponta acontecendo, você diz, vale a pena servir neste ponto onde estou hoje, vale a pena. Vamos lá. Educação e família, eu sei que são prioridades no seu mandato, como deputado estadual lá em São Paulo. Lá vocês têm uma comissão da qual você é presidente agora, e que o nome dela é diferente, não é? Aqui, Frente Parlamentar em Prol da Vida e da Família. Hoje é uma frente parlamentar com 31 deputados, 1/3 da Alesp hoje, faz parte dessa frente parlamentar. Uau, olha que coisa. E, além disso, no regimento, quando criamos, nós propusemos lá uma possibilidade de ter representantes de câmaras municipais. Então, se tem um vereador que criou lá, ou que ele preside, ou coordena uma frente parlamentar municipal, ele pode vir como representante daquela cidade para discutir os assuntos no Estado.
ele não tem voto, ele é um membro colaborador, mas ele pode trazer as demandas, discutir, ajudar na compreensão, nos estudos. Além disso, as entidades que também trabalham com a promoção da vida e da família também podem participar, se tornarem membros colaboradores dessa mesma frente parlamentar, como colaboradores. Hoje nós temos 15 entidades que participam desse grupo que a gente tem na Alesp. O tipo de políticas que uma frente parlamentar como essa pode desenvolver? Essa, inclusive, é uma questão que eu tenho falado com o governador Tarcísio de Freitas. Falei, olha, nós estamos com uma frente parlamentar, nós temos feito alguns debates importantes sobre políticas voltadas para a vida e para a família, e assim que a gente tiver algumas coisas concretas, a gente gostaria de sentar com o senhor. E ele me disse, pessoalmente, ele falou, deputado, pode desenvolver isso, veja o que funciona, o que não funciona, não apenas a ideia, mas programas que estejam acontecendo, e no tempo oportuno eu quero sentar com vocês para a gente ver, estudar no Estado como que a gente implementa isso. Programas, por exemplo, como Famílias Fortes, que é feito hoje na Secretaria da Família em Osasco, já é um programa do governo federal de 2013, que estava lá engavetado. Marcelo Couto, quando foi diretor de vínculos familiares no governo federal, junto com a doutora Ângela Gandra, que era secretária da Família, no Ministério da Mulher, com a Damares, eles descobriram esse programa e eles estão implementando nas cidades. O que esse programa faz? E isso é um tipo de política que a gente discute na frente parlamentar. Ele faz com que os pais reaprendam, de certo modo, ou aprendam, porque alguns pais nem sabem como trabalhar com as crianças nessa faixa entre 10 e 14 anos, que é a faixa da adolescência, de algumas rebeldias, de como que se organiza, de como que... Esse trabalhar é se relacionar, educar, estar próximo, é isso? Exatamente. Pais aprendam, porque é o grande desafio do momento para os pais dessa geração. Houve uma descontinuidade no processo familiar, educacional, dos vínculos. Uhum. Hoje, por conta das telas, né? Sim. Hoje a gente tem o jovem, sobretudo o adolescente, e o tempo inteiro, enquanto não está em uma atividade, às vezes, escolar, ele está na tela o tempo inteiro. A tela é o grande amigo, a tela é o pai, a tela é a mãe, a tela é o tudo hoje. A tela, você quer falar com o pai, você manda uma mensagem, ele está no quarto do lado, você não fala. E esse programa, ele é feito dentro das escolas. Ou seja, no contraturno, os pais são chamados, tem atividades específicas para as crianças, adolescentes, e os pais em outra sala. E algumas atividades que eles devem fazer em casa juntos. Tem um depoimento que até o Marcelo Couto contou, não sei se ele contou aqui aquele dia, mas teve uma mãe que começou a acompanhar, pais separados, a mãe começou a acompanhar o filho. E no meio do programa, porque o filho voltava no final de semana, ficava com o pai, foi falar com o pai algumas coisas que precisava fazer junto com o pai. Ao longo desse processo, o pai e a mãe descobriu que não podiam permanecer separados para educar o filho. E eles terminaram o programa juntos novamente, voltou a família. Uma política pública. Uma política Não foi pública. Um programa de igreja, não foi uma política pública. Uma política pública sem discurso religioso. Sim. Só mostrando os princípios e os valores de uma boa família, de uma boa instituição familiar. Então a gente discute na frente parlamentar programas como como o ACT, que é para educar crianças em ambientes seguros, de 0 a 6 anos. Agora está sendo implementado, o Marcelo vai começar agora em Osasco, e isso tenho certeza vai se reproduzir, que é a questão da família e empresa, para que as empresas possam ser reconhecidas porque elas promovem os valores da família dentro da sua empresa. Então vai ter esse programa agora iniciado em Osasco. Além disso, nós temos algumas entidades que trabalham, aí sim, com a defesa da vida, contra toda essa questão do aborto e problemas que a gente tem visto no nosso país. Então, a gente também discute políticas desse tipo. Hoje, a gente tem feito uma discussão, o doutor Samuel Carazin é o juiz da Vara da Infância e Juventude na minha região, e existem alguns programas, inclusive de justiça restaurativa, que pode ser implementado dentro das escolas municipais ou estaduais, e a frente parlamentar vai começar também a discutir como que a gente pode ajudar a promover ações como essa, porque, Ronaldo, as nossas escolas, até por um problema familiar, de falta de conhecimento daquilo, de como que se educa, de como que se forma uma criança, as escolas estão sofrendo a consequência. Por isso que os dois temas são muito caros para mim, família e educação. Visitei uma escola estadual agora, há 15 dias atrás,
E a gente tinha condições de encaminhar uma emenda do Estado para ajudar nas estruturas, na infraestrutura daquela escola. E eu passando na escola, perguntando para a diretora, o que vocês estão precisando? É de uma quadra, é de uma cobertura? Questão estrutural. E ela disse, olha, tem algumas coisas para fazer aqui, mas meu problema não é esse. Meu problema é que os alunos estão tendo muita briga entre eles. Eles estão com muitos conflitos. Eu estou perdendo o aluno por conta da violência entre eles. E quando eu chamo os pais, ela me disse isso quase em lágrimas. Quando eu chamo os pais, ao invés de ajudar a resolver o problema, eles brigam entre eles. E ela disse, deputado, eu estou vendo a hora parar o carro do IML para levar embora algum aluno ou um pai morto aqui na escola. O que eu preciso é de um apoio para as famílias. Na hora eu liguei para o Marcelo, falei, Marcelo, é uma escola estadual, mas a gente está no município, eu sei que a sua esfera é municipal, mas a gente precisa ajudar essa escola. E ele imediatamente colocou a equipe, já fez reunião e vai começar agora os programas com a família envolvendo, olha que interessante, Ronaldo, vai envolver profissionais, psicólogos, gente da assistência social, sociólogos, mas também vai trazer pais para participar como voluntários das famílias que estão dando certo, mas a gente está falando também com a paróquia, para a paróquia encaminhar voluntários para ajudar a comunidade local ali, a comunidade escolar, a ter um apoio de toda a comunidade, tanto civis quanto religiosos, para ajudar nesse processo, nessa escola. Eu estou muito esperançoso que essa escola vai servir de referência de como os programas voltados para as famílias fazem a diferença e pode mudar uma sociedade. Entra aí nas redes sociais do deputado Rogério Santos, estadual de São Paulo, procura saber sobre tudo isso que nós estamos conversando aqui no programa Além da Notícia. Esse bloco já vai ficar por aqui. No próximo bloco, eu vou querer saber o seguinte: onde nós encontramos formação, uma formação permanente, uma capacitação para essas pessoas que estão hoje na política atuando. Você falou bastante aqui do Reinaldo Augusto, eu sei já de um órgão, eu não sei como dar o nome, que forma permanentemente pessoas para atuação política, para atuação pública. Já nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Para você que tem esse interesse também, e o Brasil tem necessidade de pessoas assim, para trabalharem para transformar, converter, mudar, edificar a nossa sociedade. Intervalo e até já. O desafio de construir uma sociedade bem edificada com valores, tornando os membros dessa sociedade felizes e sendo um exemplo também para outras sociedades, é sempre permanente esse desafio e precisa-se de homens e mulheres de valores e com propósitos para isso. É o que a gente está conversando hoje aqui no programa e de maneira muito particular, ao receber aqui o deputado estadual por São Paulo, Rogério Santos, a gente está trazendo histórias, testemunhos, trajetória e mostrando como fazer e como edificar com valores é a resposta. É aquilo também que une em tempos acalorados como esse que a gente vive agora, especialmente na esfera política, como equilibrar o respeito à diversidade, e a diversidade a gente pode pensar em muitas coisas, com a defesa de valores que vem da nossa tradição cristã. A presença, eu responderia assim, nós precisamos estar presentes numa sociedade que é diversa. Tem vários segmentos, várias filosofias equivocadas, interpretações a respeito do ser humano, uma psicologia, de uma antropologia equivocada, mas a gente precisa estar dentro e tentando entender cada uma delas, propondo aquilo que a gente acredita ser o melhor para a sociedade. Esses conflitos, eles existem naturalmente dentro de uma sociedade, mas nós precisamos ter uma capacitação, uma formação de como, respeitando a forma e o jeito de cada um ser, propor aquilo que a gente acredita ser o melhor para a sociedade, para o nosso povo, para as pessoas serem felizes. Então, é possível, e a gente tem construído um caminho assim. Hoje existe todo um processo de formação, de capacitação. Tem muita gente que trabalha com esse processo de formação, mas eu tenho recebido uma formação muito concreta nesse sentido, de qual é o meu papel de leigo dentro da laicidade do Estado para dentro da sociedade. Sem abusar
aliás, sem usar necessariamente o discurso religioso, mas dentro da instituição política, quais são os valores, qual é a verdade, qual é a racionalidade que existe para se trabalhar. Então, a gente tem feito esse processo de participação na vida pública a partir dos nossos valores, usando um discurso e um argumento que ele é racional, que ele é lógico, que ele se fundamenta na razão, sem deixar a fé de lado, mas sem precisar fazer proselitismo, promovendo o bem da pessoa humana. Bom, eu quero destacar aqui agora uma dessas escolas que tem preparado homens no Brasil, mulheres, para essa atuação política, essa atuação na vida pública, e que eu tive a oportunidade maravilhosa de fazer um curso lá, o Libicon. Nós já falamos bastante aqui do Reinaldo Augusto, isto é, mencionamos, mas eu quero primeiro perguntar quem é este homem, ex-deputado lá em São Paulo, quem é o Reinaldo Augusto e o que é o Libicon, porque eu tenho certeza que a partir agora do que nós vamos conversar aqui, muita gente vai correr atrás desta formação. Reinaldo Augusto é um empresário da região da Alta Paulista, diocese de Marília, região de Dracena, que é a cidade dele, e que lá em 1996, quando a campanha da fraternidade no Brasil discutia o tema Justiça e Paz se abraçarão, ele estava à frente do movimento carismático, o bispo chegou nele e falou, olha, o trabalho que vocês fazem internamente é muito bom, e continuem fazendo. Ele liderava um projeto de formação que naquela antiga escola Paulo Apóstolo da Renovação chegou a ter mais de 140 salas de formação dentro da diocese. E o bispo estava impressionado com aquilo, mas o bispo perguntou para ele, e o que vocês vão fazer para a sociedade lá fora? Dentro do tema Justiça e Paz se abraçarão. E o Reinaldo, que não tinha nenhuma intenção política, começou a trazer pessoas, conheceu o professor Dr. César Saldanha Filho, que é de Porto Alegre, hoje, agora já está aposentado, mas foi o decano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, um grande católico, cientista da área política, que dedicou a vida dele para estudar o problema da democracia no Brasil, a crise da democracia do Brasil, inclusive é o nome do livro dele, A Crise da Democracia no Brasil, escrito em 1976, mas que parece que foi escrito para os dias de hoje. Reinaldo encontrou esse homem, eles trouxeram outros intelectuais e montaram, cientistas de várias áreas, e montaram um grupo de professores para estudar os problemas do Brasil e caminhos possíveis. Reinaldo Augusto é esse que lidera de modo prático, ele não é um intelectual, mas uma pessoa muito competente do ponto de vista do planejamento estratégico, começou a fazer experiências de formação, de capacitação de pessoas, na área política começou a organizar campanhas para eleger vereadores na sociedade. Para ter uma ideia, quando ele começou, ele lançou, em um determinado momento, 18 candidatos, nas cidades ali do entorno. Elegeu 12, para ver a capacidade de estratégia. E o Reinaldo é, portanto, esse inspirado por Deus, a gente diz, um homem com uma visão profética muito grande e, ao mesmo tempo, com a competência de planejamento, de organização, de solução de problemas, um homem prático que viu a necessidade de formar líderes para a sociedade. Não só líderes para a política, mas líderes para dentro das empresas, para dentro da igreja, para as universidades. E ele começou a trabalhar esse processo de formação, apoiado por esses estudiosos, cientistas que eu citei, e acabaram montando um processo de formação que resultou no Instituto Liberdade e Comunidade, né? Libicon, são as iniciais de cada uma das palavras. E esse instituto hoje dá, um dos papéis dele é dar uma escola de formação de líderes que está estruturada em cima de 6 módulos. Um módulo de filosofia, como que a pessoa pensa, como que o ser humano pensa, dado inclusive o tanto de problemas que nós temos de filosofias problemáticas que temos ao longo da história. Um outro módulo de psicologia, quem é esse ser humano, de que ser humano nós estamos falando. Quando a gente fala de aborto, se é possível abortar uma pessoa, então por quê? Qual é a concepção que as pessoas estão tendo do ser humano? Então a psicologia nesse sentido, e também no sentido do sentido da vida, se a vida vale a pena, em que nós vamos investir? Então um módulo de psicologia que fala sobre isso, um outro módulo de ética, porque esse ser humano ele precisa ter um comportamento ético, ordenado, e aí a base são as virtudes cardeais, as 4 virtudes cardeais, e a virtude da liderança, da magnanimidade e a humildade para se tornar um líder. Então tem um módulo que trabalha sobre isso.
Um módulo de economia, porque esse ser humano, ele produz riquezas e essas riquezas precisam ser distribuídas para que as pessoas sejam e vivam com dignidade. Então, tem um módulo de economia para tratar disso. Um módulo de política, porque o ser humano está em relação com o outro e tem que haver um ordenamento da sociedade. Então, o módulo de política trabalha essa dimensão do ordenamento, sem entrar em questões eleitorais ou partidárias, mas falando das ideologias que são moderadas, as 3 ideologias moderadas e o problema das ideologias extremistas, que causa tanto conflito no Brasil. A gente tem sido vítima desses exageros, desses radicalismos ideológicos. Então, lá dentro trabalha como seria uma sociedade ordenada a partir de ideologias democráticas, que são capazes de conversar entre elas. Então, tem um módulo que fala sobre isso, e algumas pitadas de administração e direito, mas, sobretudo, um módulo de aspectos práticos. É até o Reinaldo Augusto que normalmente dá esse módulo, que é como que toda essa teoria se aplica na prática da vida. Esse é um resumo do que seria a Escola de Formação de Líderes, né, os tópicos aí. E que tem seus encontros, seus cursos ocorrendo ao longo do ano. As pessoas se inscrevem do Brasil inteiro, participam desses cursos de formação, de capacitação. O senhor é um resultado aqui dessa formação, né? Toda a minha formação, e praticamente 90% do que eu estou falando contigo aí, aqui hoje, eu aprendi nesse curso, nesse processo de formação, que devo dizer que eu já fiz mais de 20 vezes esse curso. Mas ele acontece hoje a cada 3 meses, normalmente numa região mais central da capital, né, ali de São Paulo. E ele é organizado em 3 dias. São 3 dias de curso, é um intensivão, normalmente uma sexta-feira, das 8 da manhã às 18 horas, e também o sábado e domingo, nesse mesmo horário. Quando o deputado falou que já fez 6 vezes, é porque... 20 vezes. 20 vezes. É porque a gente faz e a gente quer fazer mais e mais e mais, porque é sempre algo novo, é sempre algo atualizado o tempo inteiro, e os professores são diversos, os intelectuais, os mestres, os doutores, os conhecedores dessas diversas áreas, eles vão mudando também ao longo do curso. Dentre esses, por exemplo, só para que nós aqui da Canção Nova temos mais familiaridade, sabe quem dá aula lá? Por favor, diga. Não, nós temos o professor, hoje ele não está dando aula, mas ele ajudou a escrever, o professor Dr. César Saldanha Filho, que é talvez o maior intelectual que nós temos lá dentro. Depois nós temos o Dr. Luiz Fernando Barzotto, que é hoje, talvez na América Latina, o maior filósofo de política, de direito político, de filosofia política na América Latina. Ele é de Porto Alegre também, mas tem o Dr. Elton Somense, tem o Dr. Reverbel, que é um aluno do professor César Saldanha, aliás, uma cópia, parece que você está assistindo o professor César, mas nós tivemos também a colaboração de Dr. Ives Gandra, conhecidíssimo de todos nós, como um dos que ajudou também a dar orientação. A professora Heloísa Reis Marino, que é a responsável pela logoterapia no Brasil e na América Latina, uma referência pela Sobral, hoje quem nos ajuda com toda essa parte da psicologia, da antropologia, é a professora Heloísa Reis Marino. Enfim, tem mais de Temos professor Felipe Aquino. Professor Felipe Aquino. Temos Padre Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo foi, inclusive, o diretor espiritual durante todo esse processo de construção. As aulas de ética, que trabalha com as virtudes cardeais que eu citei aqui, toda essa estrutura, quem deu o suporte foi o Padre Paulo Ricardo. Está vendo aí agora na tela? Libicom. Toda a instrução, procure. E se você já tem hoje qualquer atuação de liderança em qualquer ambiente, hoje, no Brasil, e se tem vocação ou vontade política, de atuar na política, você precisa fazer esse curso. E é importante dizer que ou entrar para essa escola, porque não é uma vez só. Entrar para essa escola é uma formação permanente. Isso. Mas é importante dizer também que essa escola, ela não é para políticos só. O político também pode participar, ou vocacionado. Eu fiz questão de distinguir lideranças em geral, não é? Exatamente. Em qualquer aspecto da sociedade. E eu quero reforçar isso, porque lá dentro nós temos CEOs de empresa, você tem os empresários, você tem advogado, tem médico, tem quem coordena um grupo de oração, tem o agente pastoral, tem uma das partes que a gente faz exclusiva para sacerdotes. Esse ano não vai acontecer só no próximo ano. Mas a mesma escola sendo dada para sacerdotes, para que tenha uma visão também de liderança dentro do seu ministério, né?
Esse é o caminho que a gente tem seguido. Eu quero aproveitar aqui que estamos falando do Libicon e fazer um convite aqui em público ao Reinaldo Augusto para estar aqui no programa conosco. Olha aí. Reinaldo, venha o senhor, com quem o senhor quiser trazer aqui ao nosso programa, para nós fazermos um programa exclusivo sobre o trabalho do Libicon. E eu tenho certeza que o Brasil vai beber muito desta fonte Sim. que Deus inspirou, que é o Reinaldo Augusto. Indo para o final, falar sobre a valorização da vida presente em diversas agendas, saúde mental, proteção social, como unir tudo isso em políticas, como olhar para tudo isso hoje, quando a gente fala de políticas em prol da vida ou defesa da vida, está esse todo aí, o olhar cristão é diferente para essas questões, não é? Porque o nosso olhar, sem desprezar nenhuma outra compreensão a respeito da vida humana, mas a gente é parte de que toda pessoa foi criada por Deus. É criação de Deus e, portanto, filho de Deus. Quando a gente trabalha as políticas, como você citou aí, públicas, a gente está apenas reconhecendo que toda pessoa, desde a sua fecundação até o seu fim natural, ela é digna de ser respeitada, de ser promovida e de ter os seus direitos garantidos. Claro que ela também terá responsabilidades a depender das suas condições, mas nós precisamos fazer do meio político um meio de reconhecimento da dignidade da pessoa humana, tão caro para nós, na nossa doutrina social, na nossa doutrina católica, cristã. E não existe um espaço mais privilegiado hoje, nas condições que a gente está vendo na nossa sociedade, de trabalhar para promover a vida que não seja na política. Todos os outros espaços são necessários, mas a política hoje é um campo necessário para nós atuarmos, para reconhecer a dignidade da pessoa. Ronaldo, mais do que as estruturas possíveis que a gente possa construir para uma sociedade, de prédios, de instituições tão importantes, a pessoa deve ser o centro. A pessoa deve ser o sujeito e a finalidade de toda a ação política. Ela não pode ser instrumentalizada, ela não pode ser usada. É para ela e por ela, pela pessoa humana, que nós nos engajamos nessa missão na política. E não tem outro caminho. Hoje nós, cristãos, ou a gente assume esse protagonismo, ou a gente vai ficar como telespectador de uma destruição da sociedade como está hoje. Porque quem hoje, cada um em seu campo, infelizmente, está na condução das decisões, são pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de conhecer os princípios e os valores. E eles estão, de um modo ou de outro, tentando, mas não compreendem a totalidade. A nós foi dada essa graça de compreender a dignidade da pessoa humana na sua essência. E nós não podemos ser omissos, que é o pecado mais grave. Ser omisso diante da destruição do ser humano e ficarmos apenas como telespectadores, às vezes até numa internet comentando. Não, nós precisamos ser protagonistas, agentes principais. Eu fiz essa pergunta porque nós temos hoje um esvaziamento, a partir também da nossa questão aqui a respeito da escola de formação. Nós temos hoje um esvaziamento ou um desvirtuamento da filosofia, da psicologia, da ética, da economia, da política, do direito. Carece de alma. E essa alma, o cristianismo, foi quem inclusive deu para a civilização desses últimos milênios. Nós vivemos numa sociedade, filosoficamente dizendo, relativista, onde a verdade foi colocada de lado e, portanto, a gente não consegue encontrar um norte para onde caminhar. Há uma destruição a respeito do ser humano, porque não consegue encontrar a verdade, vive uma autoenganação e, por conta disso, as nossas relações são frágeis, a gente não consegue mais estruturar nenhuma instituição. Vejam, as nossas instituições estão, eu não vou dizer falidas, mas elas estão sem condições de atuar, porque a verdade foi retirada. O fundamento nosso é a verdade e o amor. Em cima da verdade, da qual nós somos capazes de encontrar a verdade. Em cima da verdade e agindo na caridade, no amor, nós podemos reconstruir aquilo que já foi destruído até agora. E os caminhos não tem outro. É o caminho da filosofia, de trazer para a filosofia adequada, de uma psicologia a respeito do ser humano que seja correta, de uma boa antropologia, de uma boa ética de como se comportar. Se a gente forma isso nas ciências, não estou falando de religião, dentro de uma ciência adequada, a gente tem mais chance de fazer a nossa sociedade ser melhor, o nosso país ser melhor.
Caríssimo Rogério Santos, deputado estadual de São Paulo, a gente já se encontrou muitas vezes por aí, mas eu nunca tinha conversado assim e conhecido você por dentro, não é? Obrigado, foi um prazer enorme que a sua trajetória, essa trajetória que começa com Deus e levando Deus para a atuação política, continue inspirando. Amém. Bom Amém. trabalho lá em São Paulo, na Alesp, para onde Deus quiser te levar mais e continue assim, com essa fidelidade e lealdade. Obrigado. Amém. Eu conto com as orações e agradeço a você, a Canção Nova. Agradeço ao Totô, que passou por aqui e fez essa ponte para a gente poder estar aqui, e a todos que têm rezado. A comunidade Kenosis, que me dá essa base também. Leva um abraço para a comunidade, hein? Levarei com muita alegria. E para a sua família, com certeza. Com certeza estão assistindo aqui agora. Que Deus abençoe a Canção Nova. Amém. Prazer, obrigado. Valeu, né, gente? E como valeu, e vai valer mais ainda se você replicar esse programa a partir de agora. Entra aí nas redes sociais, pega o Além da Notícia, manda para um monte de gente que precisa ouvir, especialmente pessoas que têm atuação de destaque na sociedade, precisam ouvir hoje este programa. Deus abençoe a todos, até semana que vem com um novo Além da Notícia.